Bem-vindo ao canal Mais Cifrão. Hoje nós vamos bater um papo aqui e falar um pouquinho sobre os desafios de você abrir um negócio. Hoje, todo mundo fala assim, vou abrir uma empresa, vou abrir um negócio. É difícil, é complicado, realmente não é fácil. Agora imagine aí a Nike, que é uma empresa super conhecida, né? Mundialmente. Muitas pessoas podem falar, esse americano, Phil Knight, quando ele montou essa empresa foi fácil, foi rápido. É aí que você se engana. Foi na década de 60, mais ou menos ali 1962, 63, que ele iniciou essa empresa. Foi muito difícil, ele teve muitas dificuldades porque foi em um tempo que não tinha essa tecnologia que tem hoje, não tinha essas facilidades de comunicação, era tudo muito difícil. Para você ter uma noção, ele, nessa época aí de 1962, ele se formou em administração em Stanford, na Universidade Americana. Quando acabou esse curso, ele começou a trabalhar numa empresa, tudo bem, lá tranquilo. Na universidade, teve um seminário de empreendedorismo. Se você está gostando dessa história empreendedora, aproveita aqui, se inscreva aqui no canal e dá o like. Ele teve, Phil Knight, né, um seminário de empreendedorismo na universidade. E lá ele pensou, poxa, eu vou falar de calçados. Aí ele falou, poxa, se as câmeras japonesas estão invadindo e dominando o mercado americano, isso na década de 60, por que não os calçados também não podem? Então ele levantou essa hipótese, foi um trabalho. Pronto, saiu do trabalho, tudo bem, da universidade. Isso ele começou a pensar. Ele não estava tão satisfeito com o trabalho que ele tinha lá de administração. Não estava muito satisfeito. E ele falou, poxa, eu sinto felicidade, eu sinto uma sensação boa de felicidade no esporte. Quando a bola está no ar, naquele momento que a bola está no ar, ele sente uma sensação boa. Ele falou, poxa, isso é felicidade. Será que eu não posso trabalhar com algo relacionado a isso? Ele falou, poxa, com esporte. E ele observou que ele gostava muito de correr e se sentia muito bem. E aquela ideia maluca, vou dizer assim, uma ideia maluca dos tênis que ele tinha feito no seminário ficou na cabeça dele. Aquilo, ó, toda vez que ele ia correr, corria, naquela corrida ele pensava, ficava com aquela ideia maluca na cabeça, de tênis. Poxa, tênis japonês. Isso um belo dia, ele chegou pro pai dele e falou, meu pai, eu tenho uma ideia aí de ir para o Japão, viajar para o Japão e ver se no Japão eu encontro alguma fábrica para tentar importar esses tênis do Japão para os Estados Unidos. O pai dele olhou para ele, olhou assim, que ideia maluca, porque nessa época nos Estados Unidos, as pessoas comuns, elas era muito raro elas viajarem mais do que 150 quilômetros. Imagine pegar um avião, sair do país, dar uma volta ao mundo como ele estava querendo. Nisso o pai pensou e falou, vai ser bom. Ele pegou, teve a aceitação do pai também, aí falou, também não vou viajar sozinho. Aí ele procurou um amigo, achou um amigo, e aí comprou a passagem, pediu demissão do emprego e viajou. Então, nessa primeira viagem ele foi pro Havaí, chegou no Havaí, como ele era jovem, né, 24 anos, aí ele e o amigo se encantou com a praia, foi aprender a surfar, e nisso passou um tempo lá, aí arranjou um emprego para vender enciclopédia. Rapaz, foi um fracasso, ele não conseguia vender aquele negócio de enciclopédia. Como ele tinha curso de administração, ele foi trabalhar numa empresa de valores imobiliários, né, com ações, fundos, e aí foi um pouquinho melhor. Nisso ele conseguiu ganhar um dinheiro, pagou lá o aluguel de 6 meses, ficou lá tranquilo. Até que um belo dia ele falou, tenho que ir atrás da minha ideia maluca. Aí ele comprou uma passagem de avião pro Japão. O amigo dele tinha encontrado uma namorada lá no Havaí, não quis ir, ele falou, acabou tudo, sozinho eu não vou. Depois veio aquela ideia, poxa, se eu voltar para os Estados Unidos, vou ter aquela mesma vida que eu tinha, vou sozinho mesmo para o Japão. Criou coragem, entrou no avião e foi para o Japão. Chegou no Japão, desceu lá no hotel que ele tinha reservado lá. Vixe, foi muito ruim. O hotel era muito pequeno, numa área industrial horrível. Aí depois ele conseguiu contato com alguns amigos do pai dele que morava lá. Aí indicou ele num hotel melhor. Ele começou a se encaminhar mais no Japão, naquela dificuldade, né? Com isso ele foi
em um local e encontrou dois americanos. Eles eram ex-militares que estavam lá morando no Japão. Eles se encantaram com o Japão e estavam gostando. Nisso, esses ex-militares tinham uma revista de importação e exportação. Aí ele se interessou muito, conversou com eles lá e eles perguntaram o que ele estava fazendo no Japão. Ele falou, não, eu tô aqui em busca de ir numa fábrica de tênis para ver como funciona e se eu consigo importar para os Estados Unidos. Aí eles indicaram essa fábrica que fabricava esse tênis Tiger, que era conhecido lá no Japão, que era um tênis bom. Aí ele pegou, viajou, foi para Kobe, que é a cidade lá no sul do Japão, visitou essa fábrica. Só que ele ficou muito ansioso, que ele conseguiu marcar. Só que ele tinha 24 anos de idade, ele não tinha empresa nenhuma no nome dele, só tinha uma simples ideia maluca na cabeça de importar, naquela época, tênis para os Estados Unidos. Mesmo assim, ele não desistiu. Mesmo com todas essas dificuldades, sozinho num lugar que não conhecia ninguém praticamente. Ele pegou, marcou a reunião, ficou muito ansioso. No dia seguinte, foi para essa reunião na fábrica. Chegou na fábrica lá no Japão. Ele entrou, aí fez um tour lá com os donos, com os sócios da fábrica, conheceu a fábrica toda. Foi a primeira vez que ele tinha entrado numa fábrica de tênis, conheceu a fábrica toda, olhou tudo, achou uma maravilha. Só que, quando ele chegou para fazer a reunião com todos os donos, a primeira coisa que eles perguntaram foi, qual é essa ideia aí de vender tênis nos Estados Unidos? Aí ele teve agora que botar todo o talento dele para convencer. Aí ele falou, não, vai ser muito bom importar o tênis para os Estados Unidos. Lá é um mercado amplo, ainda inexplorável, vai dar muitos rendimentos, vai ser muito bom. E aquilo foi encantando os japoneses. Mas os japoneses são bastante sérios. Ele ficou preocupado, ele falou que ele ia tentar expandir nos Estados Unidos todo, aquela marca do Tiger, que ia ser muito bom, que ia levar para as competições, a questão também que tinha as Olimpíadas. Isso foi animando os japoneses. Quando ele terminou, ele ficou ansioso pela resposta, mas para a alegria dele, os japoneses falaram para ele, Phil Knight, né, que é o nome dele, nós aqui já tínhamos uma vontade de exportar mesmo os nossos tênis para os Estados Unidos. Então, foi um casamento perfeito aí. Pronto, aí ele fechou um contrato para ter um ano de venda lá nos Estados Unidos e ele imediatamente pediu para enviar 50 amostras de tênis para os Estados Unidos. Aí, na época, ele conseguiu falar com o pai lá que estava nos Estados Unidos para enviar $50 para pagar esses primeiros 12 pares. Saindo daí, ele ficou muito feliz, conseguiu fechar o contrato. E também teve uma coisa engraçada. Quando os japoneses perguntaram qual é o nome da sua empresa, ele ficou super nervoso. A única coisa que veio na cabeça dele foi aquelas fitas de medalha, né? Aí ele falou, o nome da minha empresa é Fita Azul. Imagine. Aí os japoneses olharam assim, Fita Azul, que nome esquisito, mas passou. Então ele teve muitas dificuldades, mas ele foi com a cara e a coragem, né? Conseguindo vencer todos os obstáculos. Pronto, ele ficou muito feliz que conseguiu conhecer a fábrica e fechar o negócio. Aí ele falou, agora com o tempo que me resta, vou realizar meu sonho de conhecer mais o mundo. Dali ele saiu, ele foi para a Índia, foi para a China, viajou bastante, foi para Jerusalém, viajou, foi para a Europa, Itália, viajou vários países. Chegou até ir à Grécia. Na Grécia ele conheceu o templo chamado Templo de Atena. Atena Nike. Que Nike quer dizer vitória. Então, depois disso aí, ele pegou e voltou para os Estados Unidos. Chegando, depois desses meses de viagem nos Estados Unidos, aí foi aquela coisa, né? Chegou em casa, os pais, os vizinhos, todos queriam saber o relato da história. Ele já estava uma pessoa diferente, né? Já tinha conhecido o mundo todo, aí ele sentou na sala de casa, fez tipo uma reunião com os vizinhos lá, né? Uns comes e bebes, né? E aí relatou toda a viagem dele, tudo que ele passou. E contou ao pai que tinha conseguido conhecer essa fábrica e que os tênis já ia chegar. Mas, para a infelicidade dele, passou 4 meses, nada do tênis chegar, 6 meses, nada do tênis chegar, e ele foi trabalhar de novo, arranjou um emprego, foi trabalhando, até que com quase um ano, mais ou menos, chegou os tênis.
Quando chegou os tênis, aí ele ficou feliz, abriu os tênis, tudo certo. Aí já pegou esse tênis, mostrou um treinador dele, que da época de atletismo, o treinador dele gostou. Aí já fechou parceria com ele, chamou ele para ser sócio. O treinador aceitou ser sócio, o treinador era famoso nos Estados Unidos na área de atletismo. E aí foi muito bom. Aí ele prontamente fez um pedido para o Japão, mandou uma carta lá e pediu uma quantidade de tênis e fez o pedido. Com pouco tempo, esses tênis chegaram, aí ele já alugou um caminhão, foi lá buscar as caixas, estocou no porão de casa, botou na mala do carro e começou a vender. Aí saiu para vender na mala do carro, ia onde tinha competição de atletismo, ele ia, oferecia o tênis. Nessa época, a Adidas é que dominava o cenário, né, de competições lá nos Estados Unidos. Então ele começou a ir nas competições, pegar o tênis, dar para os atletas participarem das competições. E aí foi aquela luta para divulgar a marca, a Tiger, né, que era a marca japonesa. Isso teve muitas reviravoltas na vida dele, começou a crescer muito, ele botou funcionários, expandiu para outros locais, deu muito certo, vendeu muitos tênis. Só que ele tinha uma dificuldade na época, capital de giro, porque ele tinha que mandar um dinheiro, os dólares, fazer o pagamento para colocar os tênis lá no Japão, no navio e trazer para os Estados Unidos, e demorava. Então, ele ficava geralmente sem capital de giro. Ele conseguiu alguns bancos para pegar empréstimo, sempre ele pagava antecipado, aí no Japão o navio mandava os tênis. Depois de 5 anos que ele conseguiu realmente largar, ele tinha abandonado o emprego, depois voltou a trabalhar, só que a empresa começou a crescer muito, vender muito nos Estados Unidos, porém, sempre que vendia, ele pegava e reinvestia o dinheiro. Ele não conseguia ter dinheiro para se manter. Então ele continuou em outro emprego. Depois de 5 anos foi que ele conseguiu realmente abandonar o emprego e ficar só na empresa de calçados. Isso, a empresa já estava grande, todo ano dobrando o faturamento, e chegou um momento que os japoneses vieram e tentaram interceptar ele, colocar outra pessoa para vender a marca de tênis. E aí começou a desgastar a relação, chegou um momento que ele falou, poxa, eu tenho que dar um pontapé aqui. Aí ele foi no México, que a Adidas tinha feito na Olimpíadas uns tênis numa fábrica no México. Aí ele viu isso aí e pensou, essa fábrica deve ter qualidade. Aí ele viajou para o México, fechou uma parceria com essa fábrica e começou a fabricar seus próprios tênis. Mas nesse momento aí ele teve que criar o nome da sua marca, que aí foi Nike. Pronto, aí colocou o nome Nike e aí começou. Do zero, porque ele vendia bem, já milhões, mas era com a marca Tiger. Então, que era a marca japonesa. Aí agora ele pegou seu tênis Nike, com a sua fábrica no México, e começou a distribuir nos Estados Unidos. Então ele teve muita dificuldade para reintroduzir a marca. Só que ele deu sorte porque ele colocou na Olimpíadas e deu certo. Alguns atletas utilizaram e aí foi bastante divulgado. E a partir daí a Nike começou a crescer, se expandir. Ele começou a ter parceria com outros bancos, com até bancos que tinha lá na cidade dele, que eram bancos japoneses. Ele conseguiu parceria, conseguiu linha de crédito e aí começou a vender milhões de dólares, milhões de tênis também. Aí a marca foi se expandindo e foi assim sensacional. Só que ele teve muitos percalços no caminho. Então, a marca Nike hoje, né, a Nike é uma marca que tem uma expressividade gigantesca no mundo. Só que ela nasceu como que uma ideia maluca. Ele não tinha a ideia de quando ele começou que ia chegar aonde chegou. Mas ele acreditou nessa ideia maluca e foi atrás. E ele fala aqui nesse livro o seguinte, que um conselho que pode dar a uma pessoa seria isso. Não pare. Por mais que seja difícil, não pare. Continue. Porque você não sabe tudo o que vai acontecer. Mas para você realizar esse sonho de abrir sua empresa expandir e crescer, você não pode desistir naqueles obstáculos que vão aparecendo.
Por exemplo, ele fez um pedido de tênis, uma amostra, demorou 1 ano para chegar. Imagine você esperar 1 ano para um simples 12 pares de tênis chegar. Então, ele naquela época passou muitas dificuldades, mesmo com essa dificuldade toda, ele não desistiu. Então, hoje também você vai abrir sua empresa, com fé em Deus você vai abrir, ou se você tem uma empresa aí, você vai expandir ela ou vai melhorar ela, se você estiver passando por alguma dificuldade, eu digo para você, acredite, que lá na frente você vai conseguir enxergar e ver que valeu a pena não ter desistido. Então, a história da Nike é uma história super inspiradora. É um empresário americano que conseguiu dominar o mercado do esporte, né? Que hoje, né, não é apenas tênis, né? São camisas, roupas de atletismo, né? É uma marca muito forte que patrocina vários esportistas, né? Então, é um exemplo de que é possível, mesmo saindo do zero como ele saiu, numa alta dificuldade. Então, hoje foi esse vídeo que é o desafio de você começar um negócio que não é fácil, mas que vale a pena e que pode chegar a um patamar desse, né? Nike, que é a marca da vitória, nome Nike.